Bem, caros irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Moisés Câmara e desta feita estaremos aqui, já estamos aqui, para ministrarmos a nossa nova lição que será ministrada no próximo domingo, dia 27 de agosto de 2017, o assunto que é o seguinte: a necessidade de termos uma vida santa. Está aí, aqui na tela, a necessidade de termos uma vida santa. Esta aula está uma bênção, uma maravilha para todos nós, até posso dizer até evangelística essa lição, porque você vai aprender aqui algo importante ao longo aqui da nossa lição, ou pelo menos aqui já quase na introdução. Na introdução nós iremos aqui fazer aqui, despertar você um interesse aqui, uma pergunta que vai despertar o interesse para que você dê muito valor a essa lição aqui. Então daqui a pouquinho eu estarei aqui trazendo uma pergunta e no final da lição, ou durante o transcorrer da lição, nós iremos aqui dar a resposta. Fique bem atento, que Deus lhe abençoe, abençoe a mim nessa ministração e a você, claro, você é a razão de estarmos aqui, você é aluno da escola dominical, você professor da escola dominical, você superintendente, você que é líder, você que ama a palavra do Senhor, todos vocês são muito bem-vindos a esta ministração. Vamos lá? O nosso texto áureo é este aqui, que encontra-se na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então estamos mostrando aqui, o texto está mostrando aqui que o nosso Deus é um Deus santo, mas como é santo aquele que vos chamou, isto é, Jesus Cristo é santo, Deus é santo, sede vós também santos. Então a recomendação aqui não é algo impossível. O que o texto está nos mostrando aqui que não é algo impossível de acontecer. O que é isso, pastor? A santificação. Então é desejo de Deus, é desígnio de Deus, é a vontade de Deus que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, nós sejamos santos. Mas não é santos apenas na igreja, mas santos, aqui mostra, em todo o nosso proceder. Isto é, santo no trabalho, santo no quartel, santo no hospital, santo na fábrica onde você é funcionário, santo em toda a nossa maneira de viver. Aqui está, em toda a vossa maneira de viver. Isto é, no nosso trato, nossos compromissos pecuniários, financeiros, né? Compromissos em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas da sociedade. Todos nós devemos procedermos como santos, porque é muito fácil nós estamos ali convivendo com os irmãos na igreja e todos nós ali temos um padrão de santidade. Mas será que esta santidade nós estamos vivendo fora da igreja? Isto é, quando nós saímos das quatro paredes do templo, nós estamos vivenciando. O texto mostra: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, em todos os lugares, para onde você vai, você deve ser santo, certo? Continuar sendo santo. Então não é algo impossível, mas é algo que Deus quer que nós sejamos santos. Vamos à nossa verdade prática. A verdade prática é essa aí. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa. É possível? É possível. E irrepreensível por obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não damos um passo sequer na santidade. Por quê? Porque ele é imprescindível para o verdadeiro servo do Senhor alcançar a santidade, viver em santidade, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que nos capacita a nós sermos santos em toda a nossa maneira de nós vivermos. Está muito claro aí, esta é a verdade prática. A leitura bíblica em classe, nossa leitura bíblica em classe está no texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 22. Vamos passar aqui todos os textos. Primeiro versículo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos ao 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós cometíamos pecados, não vivíamos em santidade, mas agora, já que eu conhecia Jesus, já que agora o Espírito Santo me levou a Cristo e eu estou nesse processo de santificação, eu tenho agora que não mais praticar essas coisas que desagradam a santidade do Senhor. Versículo 15.
Mas como é santo aquele que vos chamou, Deus é santo e ele nos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Prossigamos. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí está Deus mostrando. Por que ele exige a santidade de nós? Porque Deus é um Deus santo. Qual é o funcionário, ou qual é o patrão, o empregado que contrata seus trabalhadores para trabalhar e não quer que eles façam as coisas de forma correta, que não trabalhem dignamente, corretamente? Todos querem que eles sejam pessoas, funcionários, realmente que trabalhem, que realmente, principalmente porque representa aquela empresa, aquela entidade. Por quê? Porque se ele proceder de forma errada, né, de forma incorreta, começar a fazer falcatruas, começar a desviar dinheiro, começar a realmente dar prejuízo à empresa, é lógico que o dono deste empreendimento não vai sentir-se feliz com aquele seu empregado. Mas ele exige o quê? E é um direito dele, já que ele contratou, ele está lhe pagando, ele exige que você seja uma pessoa ali que venha a somar, né, e venha trazer grandes bênçãos para a empresa. Deus, não quero dizer que Deus seja um empresário, mas Deus é o nosso dono, ele nos comprou, né? Nós fomos comprados com o precioso preço do Senhor Jesus Cristo. O mínimo que Deus quer de nós, aliás, é a santidade, né? Deus, ele não quer que nós sejamos iguais a ele, mas ele quer que nós sejamos santos, né? Sejamos santos. Então, se nós realmente somos crentes em Jesus e nós nós pregamos o Evangelho, nós temos que realmente, a nossa vida como crente deve espelhar aquilo que nós pregamos. Tem muita gente pregando, mas não vive aquilo que prega. Recentemente convidei uma irmã para pregar o Evangelho, ela não é pregadora de renome, mas eu disse, irmã, mas a irmã é uma pessoa que vive aquilo que prega, então a senhora está capacitada para pregar em nossa igreja. Tem muita gente pregando, mas não está vivendo o padrão de santidade. Mas Deus quer que todos nós, eu e você, meu irmão, sejamos crentes realmente e santos em Cristo Jesus. Vamos continuar? E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Continuando. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, veja só, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Continuemos. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está o preço da nossa redenção. Custou o quê? O precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Que gloriosa mensagem, né? E lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Olha aí o fingimento. Não pode haver hipocrisia na vida do crente, né? Não pode o crente ter duas caras, como as pessoas às vezes falam aí, né? Aquele irmão parece que tem duas caras, mas isso aí não pode ocorrer. Não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, né? Um amor sincero, um amor fraterno, um amor verdadeiro de Cristo. Bem, terminado isso, vamos ao nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é esse aí, conscientizar os crentes a respeito da necessidade e da possibilidade de termos uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Então, o viver santo é diante de Deus e diante também da sociedade. Diante de Deus, talvez seja fácil, não é? Nós estamos na igreja, estamos cultuando a Deus, estamos ali louvando o seu nome, mas e lá fora? Quando você estiver no meio dos ímpios, das pessoas ali que não vivem um padrão de santidade do que o verdadeiro cristão procura, você deve viver de forma que o seu testemunho venha espelhar aquilo que você é dentro da igreja. Vamos prosseguir? Saindo do objetivo geral, vamos aos nossos objetivos específicos. Os nossos objetivos específicos são 3. Primeiramente é isso aqui, conceituar a santidade. Então, conceituar a santidade, vamos aqui dar um conceito de santidade. O segundo,
é mostrar a necessidade de termos uma vida santa, esta necessidade. E terceiro, apontar, está aqui, para a possibilidade de termos uma vida santa, apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Vou fazer a pergunta, você sabia, não sei se você sabe, talvez seja difícil até essa resposta, mas se eu perguntar para você, meu irmão, claro, você é crente em Jesus, você não é um católico romano, mas se eu perguntar a um católico, vou perguntar a você, pronto, melhor. Você sabe quantas pessoas até hoje o catolicismo romano no Brasil canonizou? Às vezes, pastor, peraí, a lição é para os protestantes, são para nós crentes. O que é que tem a ver com isso? É porque isso aqui é importante, porque depois você pode, aprendendo aqui isso que nós vamos ministrar e tendo aqui você separando alguns textos, você pode depois fazer essa pergunta. Pergunte isso a um católico, mas tem que ser um católico praticante. Se você perguntar a um católico desses nominais, que a maioria é nominal mesmo, mas você perguntar a um católico, aquela pessoa que vai sempre à igreja católica, pergunta para ele. Você sabe até hoje, meu amigo, quantas pessoas foram ou declaradas santas pela Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil? Se você não sabe a resposta, daqui a pouco nós vamos dar esta resposta. Isso aqui é importante por quê? Porque tem a ver com a nossa lição. E nós aprendemos a Bíblia não só para o nosso conhecimento, mas para ensinar as pessoas. Então, esta pergunta ela é bem pertinente porque na evangelização de um católico, mesmo que ele seja um católico desses que está sempre lá na missa, é importante você perguntar. E aí, se ele for realmente um católico desse que acompanha a história da igreja romana, ele vai saber responder. Se não, vamos dar aqui a resposta. Tudo bem? Vamos prosseguir? Então, aí estão os três objetivos específicos. Para nós atingirmos, amados, esses objetivos específicos, nós vamos seguir o seguinte sumário, como sempre a gente faz aqui. Primeiro, nós vamos trazer uma introdução, vamos comentar a lição, alguns pontos importantes. A nossa lição ela tem 3 tópicos. Primeiro, o tópico primeiro, definindo os termos. O segundo, a necessidade de termos uma vida santa, E terceiro tópico, a possibilidade de termos uma vida santa. Uma é a necessidade e a outra é a possibilidade. Uma coisa é eu necessitar, outra coisa é a possibilidade que Deus nos dá para nós sermos santos. E finalmente, vamos concluir com, a palavra já está dizendo, com uma conclusão bem breve, mas bem objetiva, e aí vamos encerrar o nosso assunto. Primeiro vamos à nossa introdução. A introdução, nós colocamos aqui alguns pontos. Primeiramente, os benefícios da aceitação a Cristo. Isso é muito importante falarmos sobre este ponto aí, os benefícios da aceitação a Cristo. Você sabe que todo pecador, quando ele arrependido aceita Jesus, claro, isso o Espírito Santo leva o pecador a reconhecer que precisa aceitar Jesus. Essa pessoa, quando aceita Jesus, essa pessoa ela é justificada. Depois, justificada primeiramente, regenerada, santificada e, por último, falta o último estágio da santificação ou da salvação, que é a glorificação. Mas toda pessoa que aceita Jesus recebe o benefício da sua graça salvadora, e isto começa com a justificação. A justificação no seu corpo, na sua alma também. Esta pessoa, logo após ser justificada, essa pessoa é regenerada. Mas essa regeneração é aquela situação, é paulatina. Por quê? Porque a pessoa, se antes a pessoa fumava, não fuma mais. Se a pessoa praticava algumas coisas, aliás, já começa a deixar essas coisas de lado a partir da hora que aceita Jesus. Mas agora um ponto aqui é fundamental. Nem todas as pessoas que levantam a mão, quando o pastor, quando o pregador, diz, quem quer aceitar Jesus, faça o sinal, levante a mão. Nem todas essas pessoas que aceitam a Jesus neste dia, ou levantam a mão, estas pessoas são santas. Por quê? Porque você sabe que muitas pessoas às vezes levantam a mão muitas vezes é para satisfazer alguém que está acompanhando, às vezes com outros interesses que não é realmente a salvação em Cristo ou o intuito de ser transformada, a pessoa aceita. Por isso que as pessoas aceitam Jesus, às vezes, ou levanta a mão num dia, no outro está aí no mundo, né? E você conversa com ela e diz, não, ali foi só algo espontâneo, foi só um arrepio que eu senti, mas já passou e agora já
já estou com meus amigos do mundo. Então, nem todas as pessoas que levantam a mão são santas. Agora, o pecador, quando ele arrependido aceita Jesus, ele já está ali, já começa a ser justificado. Aliás, já é justificado. Depois, logo em seguida, ou paulatinamente ali, como que imediato, o Espírito Santo começa já a trabalhar no seu ser, na sua mente, no seu coração, e ele é regenerado. E depois da regeneração, pastor, aí vem o processo chamado santificação, que nós veremos aqui. Santificação é algo paulatino, é algo gradual, não acontece da noite para o dia. E por último, claro, a glorificação, nem eu nem você, nós chegamos ainda lá, porque a glorificação ela vai ocorrer quando o nosso corpo for transformado por ocasião do arrebatamento da igreja do Senhor. Outro ponto aqui bem importante é o processo da santificação, né? Então a santificação é especializada, ela é a especialidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é especialista em fazer isso. Então é aquela questão, ela é instantânea, desde que o pecador, quando vai aceitar Jesus, ele vá realmente de coração e não apenas por levantar a mão, um gesto. Não é o gesto que vai nos salvar, não. O que vai lhe salvar é o seu coração contrito, é o seu coração arrependido e que quer mudança. Não existe santificação sem mudança de vida. A pessoa que diz que é santa, mas não vive de acordo com o que a palavra do Senhor orienta, essa pessoa está perdendo tempo na igreja. Então, o processo de santificação é feito pelo Espírito Santo. Mas é também progressivo essa santificação. Ela é instantânea, mas é progressiva. Por quê? Porque é ao longo da vida de crente. Você deve ter uma santificação progressiva, deve levar uma santificação progressiva. Isto é, um processo contínuo na vida do crente. E também, finalmente aqui, na introdução, a questão da vida santa. Então, este estudo pretende explicar a possibilidade e a necessidade de uma vida santa. Então, esteja aí preparado, meu querido irmão, que certamente você vai aprender bastante sobre este assunto. Vamos ao nosso primeiro tópico. Definindo os termos. Vamos definir alguns termos aqui, para a questão sobre santidade. Você sabe que a Bíblia não foi escrita no português, mas foi escrita inicialmente no Antigo Testamento no idioma hebraico. Nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, a santidade de Deus. Por que Deus exige santidade de nós? Porque Deus é santo. Qual o significado? E terceiro, a exclusividade. Vamos ao nosso primeiro subtópico, então? A santidade de Deus. A santidade de Deus. E aqui já coloco esse ponto aqui. A santidade absoluta. O único ser que é santo, absolutamente santo, é o nosso Deus. A nossa santidade não provém de nós mesmos. A nossa santidade provém do quê? Da ação de Cristo, do Espírito Santo, através da obra regeneradora. Mas Deus, ele é santo em todo o seu potencial. Deus tem uma santidade absoluta. Por quê? Porque essa santidade não é aprendida de ninguém e não é recebida de ninguém, mas é do próprio Deus. Então o caráter de Deus é um caráter de santidade. Você lê isso na Bíblia, o que Deus mais quer de nós é a santidade. Se todos nós vivemos em santidade, não estaremos dando trabalho a Deus, mas estaremos prontos para nós agradarmos ao Senhor, nosso Deus. Então, Deus é o único ser que tem a sua santidade absoluta. Por quê? Porque ele não recebeu de ninguém, mas é já do próprio Deus. Aqui, essa santidade absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós. Vamos ler esse texto de Amós? Amós 4:2 diz: Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, isto é, pela sua santidade. E jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Então, o próprio Deus, nós vemos nesse texto aqui, como é importante, como é relevante esta santidade absoluta de Deus. O próprio Deus, ele jurou pela sua santidade, pela sua própria santidade. Agora, a santidade de Deus deve ser uma santidade proclamada. E isto é uma característica fundamental de Deus. Há um texto aqui em Isaías, capítulo 6, verso 3, aquele texto que muitos pregadores gostam de pregar sobre aquele termo, sobre aquele cântico, né, dos anjos. O texto diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ali nós vemos nesse texto, os anjos, né, declarando aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Os querubins, né, aqui declarando isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, é uma característica fundamental de Deus é a sua santidade. E é uma santidade proclamada. Não só nós proclamamos a santidade de Deus, como os anjos, os querubins, eles proclamam a santidade de Deus, né? A santidade de Deus. A majestade perpétua de Deus. Quando a gente fala de santidade de Deus, a gente fala também da sua majestade perpétua de Deus. Isto é uma majestade ou uma santidade infinita. Assim como Deus tem uma santidade, que é a sua principal característica de ser um Deus santo, a sua majestade, o texto diz, ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto, separado do universo. Então Deus é um ser diferente das demais criaturas. Aliás, nós é que somos criaturas, Deus é o Criador. Mas nada se compara com Deus. Por quê? Porque seu caráter, a sua santidade, a sua majestade é infinita. É um ser totalmente distinto, separado em pureza de suas criaturas. Conforme o Salmo 99, versículo de 1 a 5. Por que as pessoas não têm acesso a Deus, assim, de vê-lo face a face? Por quê? Porque Deus é santo, extremamente santo, perpetuamente santo, eternamente santo. Então nós não podemos vê-lo com este corpo que nós temos. Um dia nós o veremos, mas enquanto não formos transformados, enquanto não passarmos pelo processo chamado glorificação, nós não veremos o nosso Deus. E é uma santidade incomparável. Então Deus tem uma santidade, conforme nós já falamos. Há um texto em 1 Samuel, melhor dizendo, capítulo 2, verso 2, que diz, não há santo como é o Senhor. Então, Deus é santo e nada se compara com o Senhor. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus que existe nele, que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Então, esta santidade, a minha e a sua, ela provém de Deus, ela provém do Espírito Santo, da obra redentora de Cristo. Mas a santidade de Deus, ela é uma santidade excelsa, é uma santidade que não tem origem em outra ser a não ser no próprio Deus. O segundo subtópico, nós vamos falar sobre o significado. E aí vamos entrar um pouco mais aqui na etimologia da palavra santo, santidade. Então, significado aqui. Primeiro, o verbo kadash. O verbo kadash é um verbo que no hebraico, no Antigo Testamento, aparece cerca de 170 vezes. E, aliás, eu vou apresentar aqui aos nossos irmãos, se você quer realmente aprender mais a respeito desse termo santidade, eu lhe indico este dicionário Divine. Este dicionário é editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é um dicionário que ele traz os significados exegéticos e expositivos das palavras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E uma bênção esse dicionário, porque ele traz as palavras em português, claro, e a transliteração da palavra hebraica. Por exemplo, nós vamos estudar aqui sobre santidade, ou sobre santificar. Se você for na página 277, você verá santificar o que é. E aí aparece essa palavra aqui, que é o verbo kadash. Ele diz assim, santificar, ser santo, ser santificado. Este verbo também aparece no fenício, não é algo só do hebraico, mas aparece no fenício, no aramaico bíblico e no etiópico. No ugarítico, KDS, que significa santuário, e no babilônico antigo, Kadashu, que significa brilhar. Diz mais, no radical primário, o verbo significa um ato por meio do qual, ou um estado no qual, pessoas ou coisas são separadas para uso na adoração de Deus. Eles são consagrados ou tornados sagrados. Então, se você quiser se aprofundar, é claro que tem muito mais definições aqui, são umas 3 páginas aproximadamente para falar. Ele vai falar não só do verbo, mas vai falar do substantivo, kodesh, vai falar sobre o substantivo,
vai falar sobre o adjetivo kadosh também. Então, muito profundo. Agora, precisa estudar, certo? Se você quer se aprofundar sobre o termo, sobre o verbo kadash, você precisa adquirir essa obra, Dicionário Wiener, uma obra indispensável no estudo das Escrituras. Bem, então, o verbo kadash, o verbo hebraico kadash significa ser santo. Esse verbo significa ser santo. E tem seus derivados como santo, como santificar, como dedicar, consagrar. No Antigo Testamento, este verbo kadash significa separar. Então, ser santo é isso, é separar-se, é alguém viver exclusivamente com um propósito, que é separar-se do que, pastor? Das coisas impuras. Então, quando Deus chamou o seu povo para ser um povo santo, porque Deus não queria que seu povo se imiscuísse, seu povo se associasse a outros povos, principalmente os povos cananeus que cultuavam a outros deuses, né, deuses com D minúsculo. Então, cultos, muitas vezes havia ali cultos onde era tolerada a prostituição, havia os chamados as prostitutas cultuais ou prostitutos cultuais, os deuses dos cananeus e muitos cultos religiosos daquela época. Então Deus queria um povo seu exclusivo. Por quê? Porque este povo seria uma nação santa, uma nação da qual viria o Salvador, o Messias. Nós sabemos que ao longo da história Israel desviou-se dos caminhos do Senhor, desobedeceu o Senhor, Israel foi para o cativeiro. Muito bem, então o verbo kadash é o verbo que nos deu essa palavra, nesse termo ser santo. Por quê? Porque foi escrito no hebraico. Aplicação religiosa. Há um texto aqui que está em Levítico 10:10, olha o que diz. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então Deus, quando chamou o seu povo, quando Deus deu a lei a seu povo, Deus colocou as normas para que o povo vivesse em santidade, aprendesse a obedecer ao Senhor. Por quê? Porque eles, obedecendo à lei, fazendo aquilo que era agradável ao Senhor, eles estavam se santificando. Com isso, eles saberiam distinguir o que é profano, o que não agrada a Deus, do que é santo, daquilo que agrada a Deus. Então, aqui o autor colocou, o pastor Ezequias, quando aplicada à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, isto é, retirar do uso comum. Então Deus separou para si um povo, como ele separou a família de Arão para serem ali os sacerdotes, né? E assim nós, servos do Senhor, também fomos separados para nós vivermos agradando ao Senhor nosso Deus. Então este termo foi aplicado a Israel, por isso tem aplicação religiosa, porque Deus queria que o seu povo fosse um povo santo, um povo puro, né? Que deixasse as impurezas de lado e não praticasse aquilo que desagradassem a Deus, mas sim o que agradasse ao Senhor. Bem, só que essa separação, ela deve ser uma separação completa, inteira. Separação completa. Quando nós estudamos, lemos o Êxodo, e livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, a partir do Êxodo, onde o Senhor começa a entregar a lei do Senhor, nós vemos depois Êxodo, vemos Levítico, vemos o livro de Números e Deuteronômio, vemos ali Deus fazendo com que o seu povo entendesse e começasse a viver em santidade. Para isso o Senhor, ele cria normas, estabelece normas para que no processo do culto, todos os objetos que pertenciam ao tabernáculo fossem objetos santos, isto é, objetos sagrados. Então nós vemos ali a santidade de lugares, como Êxodo 3, verso 5, vamos ler já essa referência, casas e campos, utensílios e animais, e aqui tem todas as referências, basta você ler a lição, o ouro do templo, pessoas deveriam ser santas e muitas outras coisas, como nos dias santos, as festas santas. Nesse texto de Êxodo 3, verso 5, o que é que diz? E diz assim, não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Isso aqui é aquele texto quando Moisés aproxima-se do Senhor, quando ele vê aquela sarça ardente ali pegando fogo sem se consumir. E ali Moisés, ao aproximar-se ali, curioso pelo fenômeno, o Senhor fala com ele, né, para que ele descalçasse, tirasse as sandálias, porque o lugar em que ele estava pisando é terra santa. Então até a terra, por quê? Porque Deus estava ali. Deus estava ali naquele momento. Por isso que aquela terra, Deus falou que aquela terra era santa. Por quê? Porque é a presença de Deus. Por isso, amados, que nós que temos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo veio morar em nós,
nós devemos ter uma vida santa. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus falou que eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então o nosso coração, o nosso ser, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que o Senhor quer que nós vivamos em santidade. Senão nós iremos profanar o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, que é a nossa vida. Prossigamos. Então é uma separação completa. Deus não quer só na questão do culto. Na época do Antigo Testamento, ele queria santidade do seu povo, mas também dos próprios objetos, que fossem consagrados para o templo ali, para o tabernáculo, posteriormente para o templo, fossem também santos. O sentido do termo. Santidade é afastar-se de tudo o que é pecaminoso. Este é o sentido do termo. Então, santidade é nos afastarmos de tudo aquilo que é pecaminoso. Isto é, tudo que contamina, a gente deve se afastar. Por quê? Porque senão o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida vai ficar aí contaminada. E como é que eu vou pregar para uma pessoa que beber cachaça é pecado se eu estou bebendo? Como é que uma pessoa vai, digamos assim, combater a prostituição se a pessoa está se prostituindo? Então, tem que ter um viver santo. Então, devemos nos afastar de tudo que é pecaminoso. O termo grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, claro, o termo grego já traz aqui traduz, né, o termo kadosh, que é santo, que é o adjetivo santo no hebraico, para a palavra hagios. Então a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico, idioma hebraico para o grego, no lugar, quando eles chegaram e viram essa palavra kadosh, que significa santo, que é o adjetivo, né, aparece 116 vezes no hebraico bíblico, eles traduziram para hagios, que tem como plural hagioi, que significa santos. Então esta palavra kadosh, você vai encontrar, a palavra hagios, perdão, você vai encontrar no grego, e não o kadosh no Novo Testamento. Por quê? Porque já está traduzido para o idioma grego. Então, hagios, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Se você quer se aprofundar mais no termo hebraico, você vai no dicionário Vini, a partir da página 970, você vai ter um estudo mais aprofundado a respeito deste termo. O terceiro subtópico, vamos falar sobre a exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isto pertence a Ele. Então, vamos ver aqui. Pertencer e servir. Então, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Fomos comprados pelo seu precioso sangue, conforme nós já falamos. E nós precisamos servir ao Senhor. Mas não precisa servir ao Senhor realmente em santidade. Então, dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele. Então, já que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de consagração. É por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Há um texto em Êxodo capítulo 13, versículo 2, que diz: santifica-me todo o primogênito. Santifica-me todo o primogênito. O que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Também ungirás Arão, seus filhos, e os santificarás para me administrarem os sacerdotes. Então aqui está dois textos. O primeiro texto, Êxodo 13, verso 2, e depois eu li Êxodo 30, verso 3. No Êxodo 3, verso 2, o que nós vemos aqui é o Senhor determinando que todo primogênito fosse separado, isto é, consagrado ao Senhor. É tanto que ele diz: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais. Por isso que o primogênito era santificado ao Senhor, e não o primogênito apenas das pessoas, das famílias, mas até dos animais fossem então. E aí havia a questão da remissão, a pessoa poderia ser remida nesse caso. E o outro texto está em Êxodo 30, verso 30, que diz: também ungirás Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem os sacerdotes. Isto é, Deus queria que determina que a família de Arão, toda a sua família,
viesse servir ao Senhor. Mas para isso eles precisavam ser o quê? Ungidos, isto é, separados exclusivamente para a obra específica no tabernáculo. Por isso que o texto diz, e os santificarás para me administrar o sacerdote. Isto é, Deus requer que para servi-lo nós sejamos santos. Assim como no Antigo Testamento, ele aqui determina que os filhos de Arão, Arão e seus filhos, fossem consagrados, isto é, fossem santificados para poderem assim administrar no sacerdócio. Outro ponto importante, os compostos santos. Nós veremos que, eu sei, você certamente deve saber que até o próprio azeite que era colocado nas lâmpadas lá para iluminar o lugar santo, havia aquela fórmula, ou seja, aquela composição onde Deus proibiu que as pessoas fizessem com outra finalidade. Então Deus proibiu, foi muito taxativo quanto a isso, a questão desses compostos. Por isso nós colocamos os compostos santos. Então, para servir a Deus, todas as coisas devem ser exclusivas, santas, separadas para o Senhor. Inclusive esses compostos aqui. Tanto a questão do azeite, da unção, como também o incenso do santuário. O incenso que era queimado lá no altar do incenso que ficava dentro do santo, no lugar santo, deveria ter a fórmula exclusiva que Deus deu, está na palavra do Senhor. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ter outro uso. Então Deus ele proibiu que alguém, está em Êxodo capítulo 30, versículo 33 e 38, Deus proibiu que esses compostos, tanto do azeite da unção como do incenso do santuário, fossem feitos com outra finalidade. A respeitabilidade da santidade. Então, no Antigo Testamento, os hebreus eles levavam muito a sério essa questão da santidade de Deus. Eles levaram muito a sério essa questão. O efeito cerimonial. O efeito cerimonial. O que é que nós podemos colocar aqui? Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais. Então, todos esses sacrifícios, todos estes processos de santificação, tudo isto apontava para o quê? Apontava para o Novo Testamento, apontava para Cristo, essa questão da santidade, não só de Cristo, como também dos seus seguidores, de toda pessoa que professa a fé em Cristo. Então, o texto está em Colossenses 2,17, que ele diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todos os rituais, todas as cerimônias, todo o processo da santificação, da consagração que nós vemos no Antigo Testamento, isto apontava para o quê? Para as coisas futuras, para o Novo Testamento. Então, o Paulo, quando escreve os Colossenses, ele coloca que são sombras das coisas futuras. Então, eram sombras das coisas futuras. Mas ele diz, mas o corpo é de Cristo. O nosso corpo é de Cristo, ou seja, é um corpo que deve estar separado exclusivamente para o Espírito Santo habitar e nós fazemos a obra do Senhor. Então, a gente deve viver em santidade, um processo de santidade, porque o corpo pertence a Cristo, pertence a Cristo. Vamos à síntese do nosso tópico primeiro. A síntese do tópico é isso aí. A síntese, o nosso chamado para ser santo, isto é, afastar-se de tudo aquilo que é pecaminoso, está baseado na santidade de Deus. Então nós temos a referência, temos o livro básico, que é a palavra do Senhor, é a Bíblia que nos orienta a nós vivermos de forma honrosa, que venha agradar ao Senhor. Saindo daqui, vamos ao nosso segundo tópico, a necessidade de termos uma vida santa. Nós teremos aqui 3 subtópicos, o primeiro, Israel, o segundo, a igreja, e terceiro, uma exigência natural. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Com relação a Israel. Você sabe que Israel foi um povo exclusivo, Deus chamou Abraão. De Abraão, o Senhor ali teve 2 filhos, né? E o filho preferido, o filho de Abraão, o filho que ele amava, não foi Ismael, e sim, qual foi o filho? Isaac, justamente. Isaac foi pai de quem? De Jacó. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos geraram as 12 tribos. Dentre elas, a tribo que se destacou foi a tribo de Judá, da qual veio o Messias, que foi o Senhor. Então, o intuito de Deus era formar uma nação, mas uma nação para representá-lo aqui na terra.
O pastor Ezequias coloca o apelo à santidade de respeito. Vamos aqui colocar o tópico, um povo exclusivo. Então, o apelo à santidade de respeito à pureza da nação de Israel, para manter um povo distante da idolatria, isto é, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Então, o Senhor, ele queria um povo exclusivo, um povo que não coadunasse, um povo que não pactuasse com as práticas idolátricas, com as práticas dos povos pagãos. Deus queria um povo exclusivo, por quê? Porque através daquele povo o Senhor daria o Salvador do mundo, que foi o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, era um povo exclusivo, os israelitas, o povo de Deus. Deus queria também formar nessa nação uma nação de sacerdotes, onde pessoas fossem representantes de Deus, onde as demais nações olhassem para Israel e se espelhassem em Israel. E assim como Israel preferiu e adotou o culto a um único Deus, um monoteísmo, e ao Deus de Abraão, as nações também pudessem imitá-los, isto é, no proceder, vivendo em santidade, vivendo com esta harmonia entre Deus e seu povo Israel. Então, Deus escolheu Israel para ser propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. A referência está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Então era intuito de Deus que a nação de Israel fosse uma nação separada, exclusiva, uma nação de sacerdotes. Outro ponto, um povo separado. Um povo separado. Então, o estilo de vida das outras nações, dos povos cananeus, onde Israel habitou no meio daquele povo, eram procedimentos de cultos a vários deuses. Havia ali o politeísmo, eles adotaram vários deuses, a várias divindades, e nesses cultos havia a prostituição cultual, como símbolo de... achando que a prostituição era símbolo da fertilidade, isso seria a bênção dos deuses, né? Mas Deus não queria assim, Deus queria seu povo separado. Deus queria que o povo adotasse uma vida de acordo com os padrões que o Senhor entrega através da sua palavra. O texto em Levítico 19, verso 2 diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então o padrão de santidade é o padrão divino de Deus. Então Deus queria que o povo dele fosse santo, por quê? Porque Deus é o santo. Então os santos serviriam ao santo dos santos, que é o nosso Deus. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Era isso que Deus queria, um povo que realmente adotasse este Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, mas que vivesse em santidade. Assim também, Jesus quer que nós sejamos, ou que nós vivamos em santidade. Afinal de contas, Ele nos alcançou, Ele nos remiu. Então, o nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida de acordo com a palavra do Senhor. O último aqui, Deus santo, povo santo. Então, se o nosso Deus é santo, a lógica já nos diz que o povo deve ser santo. Era uma santidade exigida. Essa santidade exigida era mais do que natural, lógico, conforme nós já falamos aqui. Deus, se é o nosso dono, Deus nos comprou com o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele vai querer que nós vivamos de uma forma santa, né? Porque Deus é santo, Levítico 11, 44. E os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Então, dentre muitas famílias, Deus escolheu quem? Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, e dessas 12 tribos veio a tribo de Judá, e de Judá veio quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto de Levítico 11, 44 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis. Então a santidade, ela é algo possível. Aqui Deus está mostrando, Deus não mostrou a santidade como algo inalcançável, como algo inatingível, mas a santidade, ela é alcançável, porque aqui está Deus recomendando: portanto vós vos santificareis e sereis santos. Quer ser santo? Começa a se santificar. Como é isso? Começa a se separar do mundo. Comece a, claro, você vai viver ainda no mundo aqui, mas você não vai mais pactuar com as práticas que este mundo vil está oferecendo. Porque eu sou santo, diz o Senhor. Segundo tópico, vamos falar sobre a igreja. Agora sim, vamos entrar sobre a igreja do Senhor. Então já vimos em relação a Israel, agora em relação à igreja. A igreja e seu serviço, né? Há um texto
a igreja e seu serviço. Há um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, é interessante que o irmão leia esse texto, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus escolheu Israel para ser um povo santo, exclusivo, nação de sacerdote, Deus também, através de Cristo, nos chamou. E, aliás, se você for contar aqui o que nós somos aqui, somos mais privilegiados que Israel. Por quê? Porque nós somos a geração eleita. O texto diz: mas vós sois a geração eleita, vai contando, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, mas com um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos pregar o evangelho, dizer que Jesus Cristo salva, se nós realmente não formos primeiros passar pelo processo ou estarmos vivendo no processo da santificação. A palavra do Senhor diz que nós somos nação, uma geração eleita, fomos eleitos em Cristo. O sacerdócio nosso é um sacerdócio real. A igreja é uma nação santa, um povo que foi adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja tem esta incumbência, este dever, que é anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, isto é, anunciar o poder que Jesus tem para salvar o mais vil pecador, de mudar a vida de qualquer pessoa, sempre para melhor, e também para santificar a pessoa. Ainda importante aqui, nós colocamos como a prostituição cultual. O que é isso, pastor? Por que apareceu isso aqui? Porque a igreja do Senhor, Jesus Cristo, na igreja hoje, a igreja cristã, infelizmente, na igreja cristã, nem todas as igrejas cristãs estão vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Antigamente, nas nações, conforme nós já falamos, Deus queria a nação de Israel, uma nação santa, uma nação em santidade. Para quê? Para não se imiscuir, para não se misturar, para não pactuar com os cultos dos cananeus. Os cultos cananeus eram cultos a vários deuses. E hoje na igreja cristã, será que tem pessoas que não estão cultuando o verdadeiro Deus? Pode ser que sim. Há muita idolatria ainda presente na igreja. Mas pastor, eu entro na igreja e não vejo nenhuma imagem de escultura, mas não é essa idolatria. A idolatria é tipo essa pessoa de só vou para a igreja se for tal pregador que for pregar, se for tal cantor que for cantar. Isso constitui também um ídolo. Afinal, o preço que comprou aquele pregador, o preço que comprou o outro pregador que não tem um nome muito assim na mídia, mas foi comprado pelo mesmo precioso sangue, o mesmo preço. Então Deus pode usar um pregador famoso? Pode, mas Ele pode usar o pregador indouto? Pode também. Isso é muito importante. Então, desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Sempre idolatria e prostituição caminharam juntas. Infelizmente, Israel entrou por esse processo. Quando você lê Juízes 8:33, na NVI diz assim: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, isto é, morreu o líder da nação, Israel novamente caiu no mesmo culto dos povos cananeus, isto é, começou a cultuar os Baalins, né? Cultuando-os, ergueram Baal-berite como seu Deus. Imagine só. O povo de Deus, o povo exclusivo, a nação santa, agora estava encaminhando-se para o culto idolátrico. E isto aconteceu, está aqui na palavra do Senhor. E aliás, aqui é só um texto, mas tem muitos textos que vai mostrar que Israel prostituiu-se. Isto é, foi após outros deuses. Isso desagradou ao Senhor. Então, desde os tempos do Antigo Testamento, isso acontece. Eu li na versão aqui, na NVI, Juízes 8:33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-berite como seu Deus. E hoje, na igreja cristã, há muita idolatria? Há muita idolatria. Na igreja católica, apostólica, romana, o que vemos ali? São ídolos, muitas imagens de esculturas, como aqui a gente vê no Brasil. Há uma cidade do Brasil onde as pessoas cultuam o Círio de Nazaré, né? Onde a imagem ali da santa deles ali, pessoas ali às vezes morrem até pisoteadas para segurar naquela corda. O que é isso aí? É uma igreja cristã. O que é isso? Prostituição. Prostituição espiritual, ou prostituição cultual, melhor dizendo. Há muito tipo de prostituição. Se for em cada cidade aqui do Brasil, tem o seu
tem o padroeiro ou a padroeira. O que é isso? São pessoas que são seres, né? Onde as pessoas realmente cultuam a estes santos, entre aspas. Isto é o quê? Prostituição, porque as pessoas dão mais valor a estas pessoas que eles denominam, né? Denominam de santos, ou de padroeiros. Isso é o quê? Isso é estar dentro da igreja cristã, porque afinal a igreja católica também é considerada igreja cristã, mas está entrando pelo caminho, já entrou há muito tempo, tem entrado pelo caminho da prostituição cultual, onde se cultuam aos santos dele, né? Veneram aqueles santos, falam mais de Maria, mais de outros santos do que do próprio Senhor Jesus Cristo. Outro ponto aqui importante, desafios da igreja. Estes são os mesmos desafios da igreja de hoje. Então a igreja de hoje ela não pode misturar-se com o mundo. A igreja de hoje não pode se misturar-se com a política. Não pode misturar-se com a política. Há um texto aqui que está em 1 Tessalonicenses 4,3 que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa prostituição aqui, tanto é a prostituição física, como a prostituição cultual. Então, o desejo de Deus é que nós não entremos, não andemos, mas que vos abstenhais da prostituição. Tanto a prostituição física, como a prostituição cultual. Outro texto que está, e é o mesmo texto que está na NVI, é até mais fácil de compreender. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Prostituição significa imoralidade sexual. Então o crente não pode viver se prostituindo. O crente não pode, de forma alguma, defender isso, né? A prostituição, de forma alguma. Um crente que for aceitar casamento de homem com homem, mulher com mulher, coisas que realmente vão contra a palavra do Senhor, isso não está correto. Não está correto, de forma alguma. Mas também há outro ponto aqui, a prostituição física e religiosa, que é isso que nós estamos falando. Há um texto aqui importante, quando Paulo recomenda: devemos fugir da prostituição e também da idolatria. 1 Coríntios 6,18. Há um texto que diz, esse texto diz: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Há outro texto que está aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, que diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. E aí eu venho perguntar aquela pergunta que nós fizemos quase no início da nossa ministração aqui. Você está lembrado? Nós falamos, se você fosse um católico, você saberia responder quantas pessoas já foram santificadas pela Igreja Católica no Brasil? Sabe quantas pessoas foram? Então eu vou dar aqui a resposta, tá ok? Isso está inclusive você pode acessar pela internet. Você pode acessar pela internet e vai entender isso aí. Procure lá na Wikipedia ou procure lá achei aqui também numa página da Canção Nova. Então o que está acontecendo lá? O que acontece? Quantos santos há no Brasil? Sabe quantos santos tem? Se nós perguntarmos a você, irmão, quantos santos tem no Brasil? Olha, tem milhares e milhões de santos. Por quê? Porque santos são aqueles que de fato aceitaram Jesus, abandonaram o pecado e estão em processo de santificação. Então, são os santos. Agora, se você perguntar a um católico, ele vai dizer: não, eu discordo. Não tem esses milhões, não. Só existe no Brasil só tem 36 santos. 36. Por quê? Porque é a questão da canonização. A igreja já canonizou 36, entre aspas, santos brasileiros. Destes 36, 2 não são brasileiros, pelo menos não nasceram no Brasil. Uma é uma italiana, que é a Santa Paulina do Coração, agonizante de Jesus. Vejam só que termos eles usaram aqui. Santa Paulina do Coração agonizante de Jesus. E o outro foi o padre José de Anchieta, que era da Espanha, espanhol. Então, até agora a Igreja Católica só canonizou 36 pessoas. Vejam só que dificuldade, irmão. Vejam como eles torcem a palavra. Quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava até envolvida em algumas práticas imorais, né? Alguns, não todos, alguns, mesmo assim ele usou o termo santos para essas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que Deus, quando as pessoas dão lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus trata com essas pessoas e as santifica. Agora, você sabia que para
qual é o processo para uma pessoa ser santificada no catolicismo? Primeiro, são 3 processos. Só para efeito aqui de conhecimento histórico, para você, quem sabe um dia você vai evangelizar um católico, né? Então o processo é iniciado, quando o processo é iniciado para canonizar uma pessoa, essa pessoa é chamada de servo de Deus. Então só é servo de Deus quando a pessoa está no processo de se santificar. Então é demais. Pergunta ao católico, você é o quê? Você é servo de Deus? Aí se ele disser sou, aí você diz, bem, de acordo com a norma da sua igreja, você não foi separado ainda para ser canonizado. Porque a partir da hora que a pessoa é separada para o processo de canonização, essa pessoa recebe este nome de servo de Deus. São 3 processos. Primeiro processo é o processo onde vai apurar as virtudes ou o martírio. Ou a pessoa, para ser santificada lá, ou a pessoa fez algum milagre, ou seja, as virtudes, ou algum martírio. O segundo processo é o milagre da beatificação. E beato é aquela pessoa que realizou algum milagre, pelo menos um milagre de intercessão. E o terceiro processo é o milagre para a canonização. Se eles pararem aqui, você não é canonizado, ou pelo menos o católico não é canonizado. Então, o primeiro processo são as virtudes ou martírio, o segundo processo é o milagre da beatificação e o terceiro processo é o milagre para a canonização. Agora veja o que está lá escrito. Digamos que a pessoa passou pelos 3 processos. Vamos prosseguir. Comprovado este milagre, o beato é canonizado e o novo santo passa a ser cultuado universalmente. Veja só, eu achei isso aqui muito forte. A pessoa que é canonizada lá, esta pessoa passa a ser cultuada universalmente. Isto é, prostituição. Por quê? Porque somente Deus merece ser cultuado. Somente Jesus merece ser cultuado e não outra pessoa. Então, o catolicismo romano, veja só como está distante dos caminhos do Senhor. Eu achei importante falar isso aqui, mesmo porque isso está na internet. Isso está na internet. E para os nossos irmãos verem como é uma igreja cristã, mas que está envolvida com essa prática herética que não tem fundamentação na palavra do Senhor. Amém? Vamos prosseguir. Uma exigência natural é o nosso terceiro tópico, subtópico. Primeiro, Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer, não é o pastor que pede, mas é porque Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que sejamos santos. Há um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então isto é uma exigência mais do que natural. Por quê? Porque Deus é santo. É aquilo que nós já falamos aqui ao longo desta aula. Deus ele exige santidade porque ele dá o exemplo de que é santo. Ele é santo, mas é uma santidade do próprio Deus. Uma santidade que vem do próprio Deus. Mas ele quer que os seus servos sejam santos também. A santidade de Cristo. Assim como seu Filho Jesus Cristo é santo. Está em Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então Jesus é santo? É santo. É santo. E a igreja? A igreja do Senhor precisa ser santa? Precisa. A nossa igreja, a minha igreja, a igreja que você pertence, precisa ser santa. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Nós agora somos, eu e você, somos a igreja do Senhor. E por ser igreja do Senhor, nós precisamos viver uma vida de santidade. Por quê? Porque assim como ele escolheu Israel, santificou Israel, deu normas para Israel viver para que pudesse agradar a Deus, Israel depois desviou-se dos caminhos do Senhor, veio Jesus Cristo, nos deu a sua palavra, nós aceitamos ele como Salvador e estamos procurando viver em santidade dia após dia. Então Deus quer que a sua igreja seja uma igreja santa. Você pode anotar também outra referência que aqui eu notei, não está na lição, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus não chamou para nós praticarmos o que o mundo pratica, o que o mundo aí faz, né? Quando eu falo que Deus quer que a sua igreja e que nós vivamos em santidade, a sua igreja, é que os irmãos não pactuem com isso que está acontecendo no Brasil, com a política. Um político brasileiro ele não pode se imiscuir,
ele não pode se misturar com os demais em termos assim de receber propina, receber vantagens, receber propinas de empreiteiras, não é? Por quê? Porque ele é uma pessoa que foi votada para ser honesto e só está lá porque deve ser alguém honesto, pelo menos é isso que o povo vê na pessoa, e um servo do Senhor não pode de forma alguma contrariar primeiramente ao nosso Deus, a sua família e o povo que o elegeu. Então, a igreja do Senhor deve, dentro da igreja do Senhor, todos nós procuramos sempre viver em santidade. Portanto, se aquele representante que é servo do Senhor está lá, seja na esfera legislativa, seja no executivo, seja no judiciário, ele deve viver uma vida santa, um homem justo. Por quê? Porque ele representa a igreja do Senhor. A questão aqui, rejeitar a imoralidade. Todos crentes em Cristo devem rejeitar a imoralidade, não aceitar a imoralidade de forma nenhuma. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. E aqui tem 2 textos que eu coloquei aqui, que não constam na lição, mas eu coloquei. Está em 1 Coríntios 6,18. Veja só como Deus quer que nós fujamos da prostituição. O texto diz, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Outra referência está em Atos 15:20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Está aqui novamente o Senhor pedindo que nós sejamos santos, né? Que evitemos nos contaminar. Agora vamos ao nosso terceiro tópico, mas antes vamos à síntese desse tópico. A síntese é a seguinte: da mesma forma que Deus separou Israel para ser santo, ele separou a igreja para ser santa. Da forma como Deus escolheu Israel, escolheu também a sua igreja para ser santa. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre isso aí, a possibilidade de termos uma vida santa. A possibilidade. Teremos aqui 4 subtópicos. O primeiro, a santificação posicional, a santificação real, a santificação futura. E é possível ser santo? Vamos ao nosso primeiro. A santificação posicional. Primeiro, definindo o termo. O termo é o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. Aqui nós já falamos sobre essa questão da santificação. Na hora que a pessoa aceita Jesus de coração, realmente a pessoa já é uma pessoa santa. Só que esta santificação ela é passada ou instantânea. Agora explica aqui. É possível porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a pessoa já é santa. Há um texto que está em Atos 26:18 que diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, é uma santificação posicional. Por quê? Porque ela acontece na hora em que ocorre essa mudança do pecador que aceita a Cristo. Ele começa a viver em santidade, mas é a santificação posicional. Quando inicia a santificação? A santificação ocorre quando o pecador recebe pela fé. O que nós falamos? Nem todo mundo que levanta a mão aceitando Jesus está santificado. Por quê? Porque a pessoa pode desviar-se no outro dia, mas a pessoa que de coração aceitou Jesus, esta pessoa já começa a viver em santidade. Aí começa a santidade. Agora existe a santificação progressiva, isto é, gradativa, paulatina, diária, que é isso que eu e você estamos tentando ser santos, né? Evitando aí o pecado. Santificação progressiva, essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Então, a santificação ela é instantânea, mas ela é também progressiva, porque é ao longo da nossa vida. Começa do dia que nós aceitamos Jesus e acompanha-nos todos os nossos momentos da nossa vida cristã. Há um texto aqui que está em Hebreus 10:14, se você quiser anotar, diz assim: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre que estão sendo santificados. Então vejam só,
Gostei desse final aqui do texto, quando diz, estão sendo santificados. Então, mostra que a santificação ela é gradual, gradativa, né? A cada dia, diária. O uso do termo santo. Então, todos nós que somos crentes em Jesus, todos nós podemos dizer que somos santos, porque somos separados, fomos comprados com a finalidade de servirmos a Deus. Então, estamos evitando o pecado. E é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento, conforme Atos 13, Atos 9, 13, 32 e 41. E da mesma maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes nas suas epístolas. Paulo sempre começava aos santos de tal igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo começa assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, para os santos. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isto é, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Isto é, aos santificados em Cristo. E ele diz mais, e a todos em que em toda parte invocam o nome do Senhor. E aí nós estamos aqui inseridos nesse texto. Todos nós não somos da igreja de Corinto, nós somos da igreja de Cristo. Paulo escreveu a sua igreja, a igreja de Corinto, mas ele diz a todos os santos em todos os lugares. Isto é, texto. Qual é a base da nossa santificação, amados? A base da nossa santificação foi o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue, ele nos remiu. Então, a base da nossa santificação foi o sangue de Jesus. Assim como os animais, o sangue dos animais tiveram grande valia nos sacrifícios na época do Antigo Testamento, o sangue de Jesus tem grande valia para a vida do pecador. Por quê? Porque através do seu sangue ele nos remiu. Então, a base é o sangue, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas ela é obra do Deus Trino e Uno. A santificação, a base é o sacrifício de Cristo, mas ela é a obra do Deus Trino. Claro, Deus foi quem criou o plano da salvação, nós reconhecemos isso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E há um texto aqui em Hebreus 10, 10 que diz: porque por meio de um único sacrifício, ele, Deus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Muito importante esse texto. A santificação real. Nós falamos agora sobre a santificação posicional e a santificação real. A santificação presente é aquilo que a gente chama de santificação progressiva. O pastor Ezequiel Soares colocou aqui o texto de Provérbios 4,18, né? Ele cita e aqui nós colocamos: a vereda do justo é como a luz da alvorada. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Isto mostra o quê? Mostra que a santificação ela é progressiva. Veja só, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais, vai brilhando, brilhando, até chegar à plena claridade, isto é, chegar ao dia. Então mostra a santificação, ela é real, é uma santificação presente e que ela é progressiva. E, da mesma forma, é gradativa. Cada dia nós avançamos em santidade. Há um texto aqui de 2 Coríntios 3,18 que ele diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então está mostrando de glória em glória, isto é, de passo a passo, paulatino, isso. Há outro texto, se você quiser anotar, está em 2 Coríntios 7,1. Esse texto é muito importante, porque ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isto é, a santificação ela precisa ser aperfeiçoada. Isto fala de quê? De progressão. Mostra que ela é gradativa. Agora, é claro, ainda somos pessoas imperfeitas, cometemos nossas falhas. A gente viu aqui na lição, há um texto, quando Paulo inicia a sua epístola, saudando os santos que estavam em Corinto, mas essa mesma igreja de Corinto tinha suas falhas, seus defeitos. Então havia crentes carnais na igreja. Só que quando você chega lá, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver isso aqui, você vê que Paulo vai tratar este povo que ele diz que eram crentes carnais, alguns não todos. Ele começa a dizer, ele se expressa e chama esses irmãos de lavoura de Deus.
Então, se ele chama os crentes de Corinto no momento de crentes carnais, depois eles falam de que esses crentes carnais são lavouras de Deus, é porque precisam dos cuidados de Deus, dos cuidados de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, quando ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando ele inicia sua epístola, quando ele fala lá em 1 Coríntios 3,3, ele diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, nós ainda somos imperfeitos, por isso que na igreja do Senhor, na igreja, no templo, nas congregações, ainda existe a questão da inveja, obreiros que têm inveja do outro, irmãos que têm inveja do outro. Mas por quê? Porque são crentes ainda carnais, precisam realmente se santificar. Quando existe a questão da carnalidade, da inveja, das conversinhas, né, das intrigas, é isso que Satanás muitas vezes quer, é disseminar o joio, isso está comprometendo a santidade da igreja, a santidade da casa do Senhor. Agora, há uma exortação aqui chamada, que eu coloco a exortação petrina, porque foi uma exortação de Pedro. O que é que Pedro está dizendo? De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação. Ele diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, meus irmãos, a recomendação de Paulo, de Pedro, é que nós sejamos santos em tudo o que nós fizermos, sejamos santos, procedimento de gente santa, né? E não com a questão da inveja, com intriga, com carnalidades, porque isso não leva a nada, só leva ao fracasso de algumas pessoas. A certeza de santidade. A exortação petrina, o agente da santificação. O agente da santificação. Quem é o agente da santificação? O agente da santificação é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita em nós. Está lá em João 14, verso 17, aquele texto que diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o agente da santificação, no catolicismo, existe o processo da canonização. Quem canoniza, antigamente, quem canonizava era só os papas. Depois ele autorizou que os bispos das dioceses, em qualquer diocese, o processo de canonização ele pode ser iniciado. Mas antes só quem fazia isso era o Papa. Agora, nós como crentes em Cristo, de acordo com a Bíblia, nós vemos aqui, pela palavra do Senhor, que quem é o agente da santificação é o próprio Espírito Santo, que trabalha isso na nossa vida, em nosso ser. A santificação futura. O terceiro aspecto da santificação. Então, a santificação, nós já falamos aqui que o pecador, quando aceita Jesus, ele é justificado, ele é regenerado e ele é santificado. Esses três processos. Falta o último processo, que ainda é a glorificação. Então, o pastor colocou aqui o terceiro aspecto da santificação. Voltando aqui um pouquinho, o terceiro aspecto da santificação. O terceiro aspecto da santificação, coloca assim, também conhecido como glorificação. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Aliás, aqui é o quarto, né? O quarto aspecto da salvação é a glorificação. Primeiro, o crente ele é regenerado, depois ele é justificado, em seguida ele está em processo de santificação e, claro, falta ainda o último estágio da salvação, que é a glorificação. Isto é, o corpo da pessoa vai ser transformado para poder ir para o céu. Então, o terceiro aspecto da santificação, você pode entender também como o quarto aspecto da salvação, que é a glorificação. O corpo transformado. Então, o nosso corpo, futuramente, o nosso corpo será transformado. Há muitos textos que falam sobre isso. Pegamos aqui pelo menos o texto de Filipenses 3:21, quando o texto diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O pastor Ezequias, ele coloca esse texto, Filipenses 3, verso 21, que vai mostrar que o nosso corpo vai ser transformado. Mas eu trouxe aqui mais dois textos, se você quiser anotar, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e o 52. Eu vou ler aqui, pode anotar aí se quiser. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, conforme 1 Coríntios 15, 51. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então está mostrando aqui esse estágio da salvação, né, que é a glorificação, onde o nosso corpo será transformado. Será transformado. Com este corpo transformado, nós veremos a Deus. Então, nessa ocasião, nós veremos a Deus. E o texto está aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Mas para chegar lá, o nosso corpo precisa ser transformado. Por último, aquela pergunta, né? Aqui, pergunta: é possível ser santo? É possível? É possível, sim. Primeiro ponto, vida de piedade. Então precisamos viver uma vida pia, uma vida que glorifica a Deus, não coadunando, não pactuando com os prazeres da carne, mas que vivamos para Deus. Então é a vida de piedade. Então é possível? É possível, sim, vivermos uma vida santa. Sim, é possível e deve ser o desejo de todo crente. O desejo de todo crente é parecer-se com Jesus, ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele orienta bem a Timóteo quanto a esse aspecto. Ele diz, não está essa referência na lição, se você quiser anotar, está em 1 Timóteo 6,11, quando ele diz: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Da mesma forma que ele escreveu para Timóteo, nós estamos aqui procurando obedecer. Busque a justiça e nunca a injustiça. A piedade, levar uma vida de piedade, uma vida de fé, uma vida de amor, né? Um amor fraterno, uma vida de perseverança, uma vida de mansidão, para que nós possamos ser santos. Então, se alguém quer ser santo, seja justo, leve uma vida de piedade, uma vida pia, com fé, com amor. Não importa você viver tudo isso aqui e esquecer o amor. Tem que ser amor, e é um amor prático, porque pregar amor no púlpito é muito fácil. Agora, viver o amor que você prega, aí é outra história. Então, pregar amor, ensinar sobre amor é fácil. Quero ver, é eu e você, nós damos exemplo de amor. É isso que o mundo quer. Que a igreja do Senhor seja uma igreja amável, uma igreja que ame, uma igreja que persevere na oração, no partir do pão, na comunhão, e seja uma pessoa mansa também. Tem pastores que a gente mal pode ter acesso, porque nos vetam, uma pessoa que às vezes fala com arrogância com as igrejas, com os seus membros, com as suas ovelhas. Como é que um pastor que fala com arrogância, onde as ovelhas temem até conversar com o seu pastor, se ele não é uma pessoa receptiva, não é uma pessoa que recebe bem os irmãos, que nunca sorri, não é? Então, seja manso, meu irmão, seja uma pessoa mansa, um professor manso, que pode escutar seus alunos, ouvir a opinião dos seus alunos, né? Ouvir seus questionamentos, dar oportunidade para o seu aluno perguntar, conversar com ele, saber dos problemas dele. Seja uma pessoa acessível, seja uma pessoa mansa, porque Jesus foi manso e humilde de coração. Condições para termos uma vida santa. Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa. Então é pela graça de Deus que nós obtemos esta vida santa. Essa vida santa é para todos, desde que a pessoa se arrependa e essa pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador. É possível, sim. Não precisamos de um processo de canonização para nós sermos santos. Não precisamos desse processo. Quais são os meios disponíveis que Deus usou? Deus tem, o pastor Ezequiel colocou aqui o seguinte: assim Deus disponibilizou de 3 meios para a santificação. Nós vamos falar o sangue de Jesus, o sangue do Senhor. E aqui tem um texto de Hebreus 13:2 que diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, os 3 meios disponíveis para a santificação. O primeiro é o sangue de Jesus. O segundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o terceiro, a própria palavra de Deus. Então, não podemos ser santos sem termos Jesus na nossa vida. Não podemos ser santos sem o Espírito Santo e não podemos ser santos sem nós procurarmos obedecer a palavra. Se nós realmente entregarmos nossa vida a Cristo, rejeitarmos o pecado
deixarmos o Espírito Santo atuar na nossa vida e lermos a palavra do Senhor para nós aprendermos como devemos obedecer o Senhor, saber qual é a vontade do Senhor, nós sim estaremos em processo de santificação, com certeza. Ele diz aqui, o Espírito Santo, mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Então, o agente responsável para nos santificar, ou tem essa incumbência de nos santificar, é o Espírito Santo. Agora, para isso, eu preciso permitir, deixar que o Espírito Santo faça isso em mim e que realmente a gente pague o preço. A gente não pode deixar que o Espírito Santo atue no nosso coração e ao mesmo tempo nós o desagradarmos, entristecermos o Espírito Santo com os nossos procedimentos, com as nossas falhas, com as nossas hipocrisias, de forma alguma. E finalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem um terceiro meio disponível que Deus tem para nós. É nós conhecermos a vontade do Senhor. A própria palavra diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, meu irmão, quer se santificar? Leia mais a Bíblia, ore mais, viva a palavra, deixe o Espírito Santo fluir no seu coração, na sua vida, nas suas ações. Permita que o Senhor Jesus Cristo lhe aperfeiçoe dia após dia, isto é paulatino, isso é processo de santificação. E por último aqui, o provedor de recursos. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para a vida santa e separada do mundanismo. Então o Senhor nos ofereceu todo o recurso necessário. É uma referência aqui, não vou ler Romanos 12, versículos 1 a 2. E por último, aqui já concluindo aqui esse ponto, a síntese do tópico terceiro. A síntese desse tópico é: a santificação tem uma perspectiva passada, presente e futura, destacando a suficiência do sacrifício de Cristo. Que Deus lhe abençoe. Então, vamos concluir a nossa lição bíblica. Bem, amados, vamos concluir aqui. A nossa responsabilidade é nos afastarmos do pecado. Então, é uma responsabilidade nossa, evitar o pecado, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vivermos bem, que possamos ser exemplos para que as pessoas olhem para nós, para mim e para você, e possam dizer, eu quero ser como aquele irmão, como aquela irmã, porque realmente ele é um bom vizinho, realmente ele é um bom colega de trabalho, realmente ele é um bom aluno, realmente ele é um bom patrão, realmente ele é um excelente funcionário, porque prega com a vida. Então, a nossa responsabilidade é essa, nós pregarmos o Evangelho, mas principalmente com a nossa vida em santidade. Qual é o nosso trunfo? O nosso trunfo é o Espírito Santo. O pastor Ezequiel coloca que o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. As demais não têm. As demais negam, as demais acham que não é importante, mas graças a Deus que nós fomos iluminados pela palavra do Senhor, que é a verdade, e nós sabemos que Jesus Cristo, Deus, habita em nosso coração. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus empenhou a sua palavra. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus, Ele empenhou a sua palavra. Então nós temos, irmãos, o Espírito Santo. A gente não pode ser santo por nós mesmos. Pelo Espírito do homem, nós jamais seremos santos, porque a carne milita contra o Espírito, né? A carne só quer os prazeres da carne, mas nós temos o Espírito Santo. E o Senhor Jesus empenhou a sua palavra dizendo que Ele e o Pai virão e farão morada em nosso coração. Isso está em João capítulo 14, versículo 23. Veremos para Ele e faremos nele morada. Então é possível sermos santos por quê? Porque Deus habita em nosso ser. Cristo habita em nosso coração. O nosso aprimoramento. É Ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. É o Espírito Santo. Então, nós somos privilegiados porque temos o Espírito Santo, enquanto outras religiões não têm o Espírito Santo para tornar essas pessoas santas, nós temos o Espírito Santo. Então, é possível sim nós nos aprimorarmos. Às vezes a gente fracassa, comete um pecado ali, outro ali, mas se você, meu irmão, cometeu algum pecado e nesse momento o Espírito Santo está lhe mostrando que você não está em processo de santificação, pelo menos parou um pouco, reconheça a falha, confesse, abandone o pecado e certamente Deus vai
se agradar muito de você. Que Deus lhe abençoe, que você, meu irmão, eu possa ter lhe ajudado a trazer esses conhecimentos que estão na lição. Procura aqui sempre trazer o que a lição diz, o que o autor colocou na lição e mais alguma coisa a mais. Espero de alguma forma você possa aprender um pouco mais sobre a santificação. Até lá, até a próxima, que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até mais. Forte abraço.